Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do tempo que você está ouvindo essa gravação, esse estudo bíblico. Nós queremos fazer hoje esse estudo número 11º, muito importante, um estudo fundamental para que a gente possa compreender melhor a nossa salvação eterna que Deus proveu. Mas antes vamos fazer uma oração para que Deus possa nos iluminar com o Santo Espírito para que nós possamos compreender melhor essa mensagem. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te bendizemos. E oramos para que nesse momento o Senhor possa nos inspirar, para que possamos compreender essa lição tão importante que é do santuário, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, na Bíblia King James, mais precisamente a de 1611, ela tem muitas traduções, parece que mais diretamente como é a original. E nós vemos que no Salmo 77, verso 13, ele nos diz que o teu caminho, ó Senhor, o teu caminho, ó Deus, é o santuário. E nós, na Bíblia do João Ferreira de Almeida, do padre João Ferreira de Almeida, ele nos diz no capítulo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus tinha tanta vontade, tanto desejo de habitar no meio do ser humano, que ele pediu para Moisés fazer um santuário. Agora, pasmem vocês, que lá no céu existe o santuário e Deus deu para ele o modelo. E no verso 40 do Êxodo 25, Deus disse para Moisés: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te mostrei no monte. Olha que coisa linda. Por isso que muitas pessoas não sabem que hoje Jesus está no santuário celestial, fazendo o último trabalho do qual nós vamos fazer referência antes do final desse estudo. Mas é muito importante que esse santuário que existe no céu, que fiz referência no capítulo 25 de Êxodo, verso 40, que existe esse modelo, ainda aqui em Êxodo, no capítulo 26, muito importante, ele faz uma referência muito importante no verso 30. Ele diz: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te mostrei no monte. Ele faz reiteradamente uma advertência para Moisés, para que ele fizesse de acordo realmente com o modelo que estava no monte, do qual Moisés viu. Em Hebreus, no capítulo 8, muito interessante, em Hebreus, Paulo, falando aos Hebreus, ele faz algumas colocações que é muito especial nós fazermos referência para que você possa compreender e leia em sua Bíblia em casa. Aqui no capítulo 8 de Hebreus, no verso 1 e 2, ele diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade do céu, como ministro do santuário, no verso 2, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Paulo aqui ele dá um enfoque muito grande. Quando Jesus subiu ao céu, e lá ele se assentou à destra do Pai, naquele santuário que mãos humanas não fizeram nenhum trabalho. Agora, uma coisa muito interessante. O santuário, ele tem, à primeira vista, ele estava situado no meio das tribos de Israel. Tinha 3 tribos desse lado, 3 tribos desse lado, 3 tribos desse lado e 3 tribos aqui ao leste. Esse ponto aqui é leste, aqui é oeste, aqui é norte, aqui é sul. Veja que essa medida era aproximadamente 20 metros por 50 metros. Aproximadamente 1.000 metros quadrados era o lugar onde o santuário estava construído. Essa primeira parte aqui chama-se átrio. Muitas pessoas chamam também de pátio, mas alguns teólogos falam pátio aqui fora, mas alguns ensejam que aqui também é pátio, mas muitos teólogos também falam que aqui é o átrio. Nesse ponto aqui, existem 2 móveis que estão alinhados com outros que eu vou mostrar depois aqui dentro do santuário na parte interna. Este móvel chama-se altar de sacrifício.
e esse era a pia, aonde o sacerdote se lavava. Esses dois móveis na parte de fora, é muito importante que cada um deles tenha um significado que depois, no final, eu vou mostrar para você. Então aqui temos a parte interna do santuário. Este lugar aqui é o lugar santo, onde que o sacerdote ministrava todo ano as particularidades que Deus havia instruído a Moisés. E esse lado aqui é o lugar santíssimo. Então, a parte de fora era o átrio. Essa parte de fora, o átrio, é representativo do ministério de Jesus na terra. E esse ponto aqui do átrio, ele também simboliza a particularidade importante que chama-se justificação. Você sabe, querido irmão, querido ouvinte, que o ser humano ele tem que ser justificado, santificado e glorificado para poder entrar no reino dos céus. Nós, seres humanos, temos que passar por esses 3 pontos para poder entrar no reino do céu. A justificação é essa área onde tem o altar de sacrifício e a pia onde era onde o sacerdote se lavava. Aqui a pia e aqui o altar de sacrifício. Aqui representa a justificação. Aqui neste pátio é representado toda a vida de Jesus na terra, onde ele teceu uma veste de justiça e do qual ele quer que nós possamos então buscar essa veste de justiça para sermos então aptos a entrar no reino dos céus. Temos algumas considerações muito importantes com relação a essa veste de justiça que Jesus teceu. Ele fala lá na parábola da inspeção que o rei fez dos convidados e um deles não tinha veste nupcial. Esta veste nupcial Jesus teceu durante a vida aqui na terra, do qual então ele quer nos justificar do nosso pecado através de Jesus Cristo. Aliás, todo esse ministério do santuário que Jesus colocou é, na verdade, uma planificação do plano da salvação para o ser humano. Na parte interna, você vai ver aqui no lugar santo, aqui o sacerdote então trazia o sangue que ele matava aqui fora dos pecadores que traziam oferta, ele matava aqui fora, trazia o sangue aqui dentro e ele aspergia aqui então. E nessa entrada aqui, você vê que ao norte está os pães da proposição. Ao norte, ao sul está o candelabro. E ao oeste está então aqui aonde é o altar de incenso. Nesse ponto, Jesus é representado pelos pães da proposição. Ele diz: eu sou o pão da vida. Esse candelabro, ou menorá, alguns chamam de menorá, aqui você vê que Jesus é a luz do mundo. E esses móveis estão alinhados de tal maneira que eles formam uma cruz. Veja que tudo aqui é representativo do ministério que Jesus faria para a salvação do ser humano. Muito importante você se atentar que quando a Bíblia fala, e você vai encontrar muitos pontos que Deus quer constituir um reino de sacerdotes, é porque Ele quer que você trabalhe nesse santuário de uma forma muito parecida, espiritualmente, claro, de uma forma muito parecida que os sacerdotes do Antigo Testamento fariam, só que agora no sentido espiritual. Nesse lugar santo é aonde realmente você vai poder ministrar o poder para a sua santidade, a sua santificação. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. E nesse ponto aqui então, que é o lugar santíssimo, é a glorificação. Veja bem que Jesus, quando subiu ao céu em 1844, quando ele subiu ao céu até 1844, ele ficou nesse ponto aqui, ministrando aqui. Em 1844 ele entra para cá para fazer o último trabalho, que é a expiação. E que é o juízo também, que nós vamos estudar mais adiante essas particularidades do juízo. Agora, você precisa compreender, e se você não compreender esse estudo por ser um resumo muito
muito pálido de toda essa grandiosidade. Essa arquitetura toda é de Deus. Existem muitas representações que eu não vou poder dizer aqui, mas essa parte interna que era tudo de ouro, porque representa o caráter de Cristo. Esse caráter de Cristo é representado pelo ouro fino que existia e que existe no céu, por essa condição, e o tabernáculo em si não tinha janelas. Essa luz aqui, ela conseguia iluminar tudo pela forma como ela era construído. É uma construção magnífica realmente. Mas eu queria fazer algumas colocações muito importantes do lugar santíssimo. Hoje Jesus está fazendo o seu último trabalho nesse lugar santíssimo aqui. Dentro do lugar santíssimo, aqui embaixo, nessa urna, existe aqui 3 elementos que você precisa saber que eles são muito representativos. Que é a vara de Arão que floresceu, o maná do deserto e as tábuas dos 10 mandamentos. Aqui, esses 3 elementos são a mensagem presente dos nossos dias. Essa mensagem presente é que os pregadores de hoje deveriam se ater, por Jesus estar nesse ponto fazendo o seu último trabalho. Eu vou repetir, é o maná, a vara de Arão e a tábua dos 10 mandamentos. Eu não vou ter tempo agora de expor cada elemento, o que isso representa, mas é muito importante que você conheça essa parte aqui. Agora eu vou repetir algumas coisas que são muito, muito especiais. Esse santuário, você precisa estudar as cidades de refúgio que existe lá no Velho Testamento, que Deus havia dado para Moisés e depois para Josué, para fazer as cidades de refúgio para aqueles que cometiam algum acidente de pecado, evidentemente, naquele tempo. O santuário, ele é, na verdade, um refúgio para os filhos de Deus, principalmente nesses últimos momentos, quando Jesus deixar o lugar santíssimo e fechar a porta da graça. Esse aqui vai ser um pavilhão onde Satanás não poderá, quem estiver abrigado aqui, Satanás não poderá entrar aqui. E você estará a salvo se você realmente estiver com essa teologia e com esse estudo bem alinhado em seu coração. Em Isaías capítulo 26, verso 20, ele faz uma colocação sobre esse ponto desse refúgio que Satanás não pode entrar aqui nesse tempo de angústia que vai ter logo mais, depois do fechamento da porta da graça e depois do decreto dominical. Muito importante, nós vamos fazer referência a isso, mas eu já vou fazer algumas colocações agora, muito importante. Agora, querido irmão, querido ouvinte, existe um santuário e esses elementos que estão aqui é uma mensagem lindíssima que você precisa conhecer. Cada elemento, tanto o altar de sacrifício como a pia, como o menoral ou o candelabro, tanto os pães da proposição, como o altar de incenso, como aqui o Shekinah e essa arca da aliança que está aqui. E Jesus fazendo o seu trabalho aqui, você precisa conhecer cada ponto, cada detalhe disso aí, querido irmão. Isso é algo muito importante para nós compreendermos a salvação que Deus proveu para nós em planificação no deserto. Aqui, na verdade, era uma sala de aula ao ar livre que os filhos de Deus poderiam ter e nós hoje também. Hoje ainda há quem possa esquecer de tudo isso, mas a palavra de Deus registrada e falada, ela não pode ser esquecida. Que você possa compreender esse estudo, estudá-lo e fazer com que o teu coração fique realmente inclinado para essa obra magnífica que Deus fez e que Ele quer que você tenha conhecimento, primeiro para a honra e glória dEle, pela grandeza das coisas que Ele fez e depois pelo conhecimento de cada fase que Jesus passou até a volta dEle. Desde quando Jesus nasceu, passando pelo pátio, fazendo aqui então a primeira parte da justificação do ser humano, que é esse pátio, e depois aqui a santificação e a glorificação,
muito bem colocado para que você possa então estudá-lo, tê-lo dentro de si e que seja para a honra e glória de Deus e para a sua salvação. Eu espero você lá no reino dos céus com essa linda mensagem, com esse lindo estudo, em nome de Jesus. Amém.